Deus sempre tem algo especial para cada um de nós. No tempo dele as coisas acontecem. Hoje eu quero compartilhar em rápidas palavras um pouco da minha história em relação à música. Perdedor não é aquele que é derrotado na primeira luta, mas sim aquele que desiste após a derrota. No início da minha jornada musical, alguém me disse que eu não conseguiria ir adiante. Porque eu não tinha talento, porque eu não tinha dinheiro para estudar, porque eu era muito pobre. Diziam que eu não tinha sequer um bom instrumento para desenvolver a técnica. Alguém me disse: para que dá tempo. Não perca seu tempo com isso, vai fazer outra coisa. Confesso que aquelas palavras me entristeceram muito, a ponto de eu mesmo me questionar se a música era para mim, porque eu tinha tanta vontade de fazer aquilo, mas meu desejo era mais forte que palavras negativas. Eu queria prosseguir mesmo sem forças, mesmo sem recursos, sem direção, mesmo sem ajuda, sem saber no que ia dar. Em alguns meses eu entrei em uma aula de música, mas no terceiro mês eu tive que sair, pois eu não tinha mais condições de pagar aquelas aulas. Por vezes passei fome, passei por necessidades para poder pagar aquelas aulas. Afinal de contas, meu pai sempre estava doente. Aos 17 anos eu tomava conta da minha família. Meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. Pensa numa situação difícil. Pois é, era a minha. No dia que eu saí daquela última aula, eu me lembro que eu chorei muito, pois eu sabia que eu me afastaria de um aprendizado que me ajudaria muito. Mas mesmo assim, eu não desisti. Mesmo com pessoas me desanimando, mesmo sem recursos para estudar, eu prossegui. Dias depois eu achei no lixo um livro de teoria musical. Foi através daquele livro que eu aprendi sozinho toda a base de teoria musical. Livro esse que eu guardo até hoje com muito carinho. Para alguém era apenas um lixo. Para mim era um presente de Deus. Sabe? Às vezes nós esperamos por um milagre grande que nos surpreenda e todos vejam. E muitas das vezes nós nos frustramos quando não vemos nada grande acontecer. Mas você já parou para pensar que Deus pode se fazer grande nas coisas pequenas que Ele coloca em seu caminho? Lembra de Davi? Tenho certeza que sim. Com certeza você vai lembrar como foi que ele venceu o gigante. Então, fique atento nos detalhes. Deus é especialista em nos surpreender de forma que nós não esperamos. Enfim, no ano seguinte consegui com muito esforço comprar meu primeiro instrumento semiprofissional, já que o que eu tinha era um de brinquedo. Eu consegui a ajuda do irmão que cedeu seu nome para que eu pudesse parcelar a compra do instrumento, que foi feita em 12 vezes. Pensa num prazo que parecia não acabar. Passei por mais necessidades para obter aquele instrumento, mas consegui pagá-lo até o fim para honrar o compromisso que havia feito com aquele irmão, que gentilmente cedeu o seu nome para que eu pudesse fazer aquele crediário. O tempo foi passando e eu me tornei professor de música. Aos 19 anos eu já tinha 12 alunos fixos. Além de tocar na igreja para todos os grupos, tinha tempo para escrever as minhas músicas. Além de tocar e cantar também em cultos ao ar livre, que era assim algo que eu gostava muito de fazer naquela época. Hoje, continuo focado na área musical. A música continua fluindo nas minhas veias. Eu não consigo parar. Em cada acorde eu sinto que Deus me escolheu, não para fazer dinheiro com a música, mas para ser um canal de bênção na vida das pessoas, fazê-las sentir que Deus ainda habita no meio dos louvores.
Todos os dias eu recebo relatos de pessoas que estão sendo alcançadas pela minha música. Não há maior recompensa do que ver pessoas se prostrando aos pés do Senhor, porque simplesmente ouviram uma canção dedilhada por mim. Hoje eu entendo os planos de Deus na minha vida, porque eu não desisti no meio da adversidade. Às vezes Deus nos prova para nos aprovar lá na frente. Tudo para que tenhamos um grau de maturidade espiritual para entender o que Ele tem reservado para nós. Não desista, prossiga, o melhor de Deus está por vir.